Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, sou Joel Scari e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre o acesso à justiça no Brasil. Pesquisas revelam que a justiça brasileira é uma das mais imparciais do mundo. O acesso à justiça no país ainda é um sonho para as minorias e a população de baixa renda. Participam do programa Aline do Couto, defensora pública do Estado, formada em Direito pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Carolina Maiani, professora, doutora em Direitos Humanos e coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, Escritório Modelo, D. Paulo Evaristo Arnes, da PUC São Paulo. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Aline, bom dia, Carolina, e bom dia você que está em sintonia aqui no Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Essa semana nós temos muitos destaques. Eu quero o seu. Verdade, Joel. Joel, eu vou começar com um destaque bastante triste, né, que foi o assassinato, né, vamos dizer, foi o que aconteceu, tem que dar as palavras do devido peso que aconteceu realmente, do Genivaldo de Jesus Santos, um rapaz de 38 anos, um homem de 38 anos, que foi morto por asfixia pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe. Tá? Ele estava andando, foi parado pela polícia, estava sem capacete, a polícia começou a revistá-lo. Ele é uma pessoa que sofre de problemas sofria, né? de esquizofrenia, levava remédios no bolso, ficou um pouco nervoso e a polícia resolveu dar um aplicativo, um corretivo. E o que fizeram? Pegaram o Genivaldo, colocaram dentro do porta-malas da viatura e jogaram gás lacrimogêneo. O coitado, né, do Genivaldo morreu por asfixia. Aí depois vamos falar que isso foi uma fatalidade. Não, isso não foi uma fatalidade, isso foi assassinato. E isso tem que ser muito bem investigado e punido. Né? A polícia não está aí para assassinar pessoas. Né? Ainda mais uma pessoa como o Genivaldo, que não é que estava numa ação contra a polícia. Não, ele estava só sem capacete. Né? Inclusive tem um governante muito famoso no Brasil que faz muitas motociatas e às vezes nós encontramos muitas dessas motociatas sem capacete. E com ele não acontece nada, Joel. O grande problema, Frank, é que foi normatizado essa prática nas polícias do país, né? É verdade. Primeiro bate e depois pergunta, né? E no caso aí, carregaram demais a mão, né? Quer dizer, maneira de dizer, né? E o Genivaldo foi assassinado. Frank, ele continua ainda repercutindo o Datafolha. É verdade. As eleições, o Lula ganha. É verdade. Acho que hoje, esta semana, as candidaturas políticas, né, para a presidência da República, e não só para a presidência, também acho que é para governadores, mas certa forma, porque está tudo meio vinculado, né, vão ter que trabalhar com esses novos dados, né, porque Lula, pelo Datafolha, ganharia no primeiro turno. Né? Acho que isso serve também de alerta para o Lula. Não dá para dizer já ganhou, não, que ainda tem muito tempo até a eleição, né? Tem que consolidar esses números ou até ampliá-los no caso da candidatura do Lula. E no caso da candidatura do Bolsonaro, eles têm que reagir, né? Reagir, mas com propostas, né? Não com fake news, não né? Porque, por exemplo, você vê só, um dado que é importantíssimo, que isso vai estar diretamente ligado na campanha política. O gás de cozinha, Joel, subiu 23%. 23%. E, segundo algumas pesquisas, isso representa 11% no orçamento das famílias de mais baixa renda. Ou seja, de cada R$100 que a pessoa recebe, ela gasta 11 para poder comprar um botijão que está em mais de R$100. Tá? Ou seja, alguns lugares 140, outros 130, 120, dependendo do lugar que for comprar. E, claro, né, aí mostra o quê? Uma política econômica, no mínimo, incompetente do governo federal. Né? E acho que isso vai ser o plano de fundo para a campanha política deste ano, Joel. E os problemas do país não vão se reverter em 4 meses, né? Sim, sem dúvida. Possivelmente até aprofundem, né? Deixa eu cumprimentar as nossas convidadas. Bom dia, Aline. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Carolina. É um prazer estar aqui e falar em nome da Defensoria sobre um tema que é tão caro para a gente, que é o acesso à justiça. Carolina, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin e Aline. E bom dia a todos que nos ouvem, nos veem. E agradeço o convite em nome da PUC São Paulo. E para a PUC, acesso à justiça e efetividade dos direitos humanos, desde a época da ditadura, é o mote da PUC, a efetividade dos direitos humanos. Aline, como você defende hoje o acesso à justiça no Brasil? Certo, Joel. É assim, acho que a gente precisa primeiro contextualizar. O acesso à justiça está ali colocado na nossa Constituição como um direito fundamental. E é importante a gente ter em mente que o acesso à justiça ele tem um entrave, uma das principais entraves é o custo, né, do processo. E como é importante a gente pensar em levar esse acesso para as pessoas mais pobres, para a população mais vulnerável, seja viabilizando, né, o acesso através da Defensoria Pública, seja trazendo a possibilidade da pessoa acessar extrajudicialmente para soluções diversas. Então, assim, acho que hoje a nossa grande dificuldade, por exemplo, a Defensoria Pública não está em todos os municípios do estado de São Paulo. Ainda temos muito a caminhar nisso, né? Então, como alcançar o máximo de pessoas possível para a gente conseguir disseminar, educar em direitos, fazer essa educação em direitos, que também é uma missão da Defensoria, e trazer as pessoas para esse universo, porque quanto mais você sabe dos seus direitos, mais você consegue buscar e ir atrás deles através dos instrumentos que estão aí disponíveis, colocados. Carolina, no atual cenário da realidade brasileira, como você define o acesso à justiça? O acesso à justiça, principalmente para a população hipossuficiente, vulnerável ou minorias sob a ótica social, ele ainda é muito difícil. E ao longo dos anos, durante 20 anos, venho trabalhando com essa questão de acesso à justiça, falam em assessoria jurídica popular, mas, na verdade, quando a gente trata da judicialização, é o último passo. Enquanto a gente deveria tratar a efetividade dos direitos fundamentais e dos direitos das pessoas que têm dificuldade de forma preventiva, não só no conhecimento, mas como maneiras de prevenir. Por exemplo, um mutuário que vai fazer um contrato com a CDHU, ele não tem a mínima assessoria jurídica para isso, para saber seus direitos e obrigações. E depois esse mutuário vai judicializar essa questão por alguma questão de desentendimento. Questões de consumidores, que a gente tinha evoluído muito nos PROCONs, na Secretaria de Defesa dos Direitos do Consumidor, a gente retroagiu. A gente falava, eu vou no PROCON e vou ver o meu direito fiscalizado. As empresas perderam o pudor de violar os direitos dos consumidores, principalmente as pessoas de baixa renda. A gente pega isso bastante na questão dos aposentados e os empréstimos consignados nessas financeiras, de vários nomes que a gente não vai citar aqui. Então, a efetividade é anterior. Mesmo para os aposentados, né? Para os aposentados, né? Pensionista, a pessoa se aposenta, não param de ligar para ela. Ou seja, há vários aspectos ainda que não são contemplados na justiça brasileira, sobretudo para a população de baixa renda. O processo de digitalização do judiciário brasileiro ampliou o acesso da população à justiça, mas, ao mesmo tempo, condicionou a necessidade de infraestrutura. Essa foi a principal conclusão da pesquisa O Exercício da Jurisdição e Autorização de Novas Tecnologias de Informação e de Comunicação, que foi apresentada este mês, durante o painel do Congresso Brasileiro de Magistrado em Salvador. Bom, Aline, a gente sabe que boa parte da população de baixa renda ainda não tem acesso à internet. Sim. Ou seja, esse avanço, digamos, ainda não vai atingir a quem precisava de ter acesso à justiça. Sim, correto, Joel. Esse, na verdade, é um dos maiores desafios, né?
por exemplo, da ótica da Defensoria Pública, né, que nós tivemos que fazer uma reorganização com a pandemia, nós tivemos que reorganizar, nosso atendimento era primordialmente presencial, né? E aí, principalmente aquele período que ficou muito restrito o funcionamento presencial das atividades, nós tivemos que mudar completamente a nossa forma de funcionamento, né? E hoje, atualmente, a Defensoria está atendendo nos dois modelos, né, no modelo virtual e no modelo presencial. O presencial é porque existe, de fato, né, esse gargalo que a gente não é insuperável, as pessoas não têm acesso, às vezes quando tem acesso, por exemplo, a um celular, não é um celular com tecnologia adequada para fazer um atendimento, né? Então, esse é o desafio que está colocado e que a gente tem que sempre, de forma inteligente, pensar em como superá-lo, né? Por exemplo, a Defensoria acabou de reorganizar o site da Defensoria Pública que possa ser mais acessível por celular, fique mais visual para o usuário de dentro do celular, porque uma das coisas que se revelou nessas pesquisas que são feitas é que a população de baixa renda, mais ou menos até uns 2, 3 salários mínimos, elas têm às vezes acesso à internet, mas é um acesso precário através do celular, em sua grande maioria, então não tem acesso a um computador, não tem acesso de outras formas, né? Então, nós estamos tentando, dentro do que é possível, né, o que é possível alcançar e também facilitar para essa pessoa, porque, assim, o atendimento presencial é bom, mas também envolve deslocamento, perda de dia de trabalho, etc., coisas que, assim, a gente consegue, às vezes, usando da tecnologia, trazer a pessoa, deixá-la próxima da gente, para ela ter orientação e ter assistência jurídica, mas sem que ela tenha que ter custos de deslocamento, etc. Então, a gente está tentando adequar isso, mas, obviamente, existe aquela parcela, a gente identifica bastante pessoas idosas. Né? Exato, pessoas idosas, a gente não consegue, né, não tem essa facilidade, se não tem um filho, alguém para auxiliar. Então, esse é o grande desafio que está colocado. Né? Então... Eu queria perguntar para a Carolina se um mutirão nos bairros chamados periféricos seria uma solução para chegar na população de baixa renda. O mutirão? Eu acho assim que muitas vezes a justiça, quando a gente está na faculdade de Direito, fala que ela é inerte, a gente tem que procurar. E quando nós, como a Aline falou, nós não temos noção dos nossos direitos e noção do que aquilo nos é devido, fica difícil. Então, são várias etapas de acesso à justiça que competem tanto o aparelhamento administrativo do Estado para facilitar o acesso à justiça, como a ida nos bairros mais periféricos, principalmente que a gente fala as franjas da cidade de São Paulo, com oficinas de direitos básicos, informando, inclusive, onde procurar a rede de assistência, não só jurídica, mas social, porque muito problema que aparece tanto na defensoria quanto no escritório modelo são de naturezas sociais, tanto que a gente tem advogados, assistentes sociais e psicólogos para direcionamento da rede. Então, esta ida é ótima para dar noção de direitos e também um mutirão para resolver tudo aquilo que não precise do judiciário. Depois fazer um serviço direcionado daquelas demandas para o judiciário que a gente tem. Então, e outros meios que eu acho que a gente precisa levar para a população hipossuficiente, vulnerável, são os meios alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a arbitragem e a conciliação. Isso o judiciário prevê pelo Sejusc, mas sem o acesso. Então, um escritório modelo, há 20 anos, ele tem mediação com convênio com o IMAB. Então, as pessoas que nos procuram, muitas vezes, antes de ajuizar, a gente chama outra parte para mediação. E não só resolve aquela questão, mas as questões relacionadas. Ele foi procurar, uma senhora nos foi procurar por questão de execução de alimentos. Mas pendurada nessa execução de alimentos, tem um problema da guarda, da alienação parental, e tudo isso, com uma conversa, se resolve. Porque o que a gente tem visto com toda a população, e não só a população hipossuficiente, que às vezes a sentença, a solução heterogênea que a gente fala, né, que vem do juiz, ela não causa pacificação social.
Humberto e O outro problema, grande. Carolina, o Tribunal de Pequenas Causas foi um avanço, mas ainda não é suficiente para atingir a maioria da população que necessita do acesso à justiça. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OIT vê retrocesso na recuperação do mercado de trabalho. A Leda Letra, de Lisboa, tem as informações. Crises múltiplas estão causando uma piora na recuperação global do mercado de trabalho, revela a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O relatório Monitor do Mundo do Trabalho mostra que o número de horas trabalhadas ficou 3,8% abaixo do índice pré-crise, que foi o quarto trimestre de 2019. Esse volume equivale a um déficit de 112 milhões de empregos a tempo integral. A OIT faz uma relação das várias crises globais que estão tendo influência direta no mercado de trabalho. Inflação, especialmente sobre os preços de energia e de alimentos, turbulência financeira, potenciais dívidas e interrupções nas cadeias de produção exacerbadas pela guerra na Ucrânia. A agência da ONU revela que existe um risco crescente de haver ainda mais deterioração nas horas trabalhadas em 2022. Outro destaque do documento é o aumento das divergências entre as economias mais ricas e as mais pobres. Os países de renda alta já estão sentindo uma recuperação nas horas trabalhadas, mas nações de rendas baixa ou média-baixa sofrem com retrocessos desde o início do ano. Mais de 2 anos depois do início da pandemia de Covid-19, muitas pessoas no mundo continuam sofrendo com os impactos nos mercados de trabalho. A recuperação salarial ainda não chegou para a maioria dos trabalhadores. No ano passado, 3 entre 5 funcionários viviam em países onde os ordenados ainda não haviam retornado ao nível visto no último trimestre de 2019. Outra revelação do estudo da OIT: as lacunas de gênero em relação a horas trabalhadas também aumentaram durante a pandemia, sendo as mulheres no emprego informal as mais afetadas. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o acesso à justiça com Aline de Couto e Carolina Maiani. Frank Valverde, você tem informações, você tem uma enquete importante para repercutir com as nossas convidadas. Sim, Joel, eu tenho aqui a nossa enquete, como acontece sempre em todos os programas que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual. Nós realizamos uma enquete que não tem a base científica, né? Não é uma pesquisa, mas, enfim, serve para sentir como é que está a temperatura da população, de quem nos acompanha de uma certa forma, a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. No caso do programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: a desigualdade no acesso à justiça no Brasil, e olha só o resultado, Joel. 95% das pessoas disseram que sim, né? Que há, flagrantemente há uma desigualdade nesse acesso à justiça. E 5% disse que não, que a justiça tá perfeita, não tem desigualdade, né? Mas é evidente que tem essa desigualdade, como não foi comprovado aqui até pela... Muito bem, nós tivemos aí uma interrupção na nossa conexão com o Frank Valverde, que estava falando da nossa enquete. Essa enquete que nós fazemos toda semana com referência ao tema do programa. Ele estava falando que 5% acredita que todo mundo tem acesso à justiça. Olha só, deixa eu me ver aqui. São exatamente 95%. Eu queria repercutir com as nossas convidadas. Isso reflete realmente a realidade, Aline? Olha, eu acho que de fato, né? Como o Franklin falou, é uma pesquisa, enfim, de opinião, mas com certeza, assim, os 95% estão com a sua razão. E assim, por mais que tenhamos avançado, né, tenhamos tentado de alguma forma alcançar o máximo de acesso à justiça, não tem sido um acesso que todos e todas têm conseguido de uma forma tranquila. Porque tem a barreira econômica que eu mencionei, tem a barreira de cultura mesmo. Então, pensa, temos muitas populações indígenas, assim, como essas pessoas não pertence a elas, né? Tipo, ter que uma alteração de registro ou até fazer um registro de certidão de nascimento, né? Quando você mencionou, Joel, mutirão, eu me recordei de um mutirão que eu fiz há algum tempo
junto com o núcleo da Defensoria, numa aldeia indígena, que foi a Defensoria, foi o IRGD para fazer documento, enfim, e a gente, articulado, fomos vários equipamentos do Estado para dar esse acesso à justiça. E o acesso à justiça, acho que é um pouco, passa por isso, né? É o acesso a direitos, acesso à informação, acesso a conhecimento. E para isso, até depois, numa última instância, como a Carolina colocou, seria o acesso à justiça quando você precisa demandar uma ausência do Estado, ou uma relação consumerista, qualquer coisa assim. Mas eu acho que, de fato, 95% estou junto, não é algo que alcançamos ainda de uma forma igualitária, temos muitos desafios, e essa é a minha percepção, assim. O resultado da nossa enquete, Carolina, demonstra realmente que nós precisamos de uma mudança drástica, né, em relação ao acesso à justiça. Resultado, eu acho que não só o resultado da enquete, mas todos sentem. Além da população em vulnerabilidade, hipossuficiente, de baixa renda, quando a gente caminha também para a classe média, a classe C, ela também tem uma dificuldade de acesso à justiça geral, a não ser aquelas pessoas com mais alto nível, que podem pagar os melhores advogados, e não faz diferença, porque no orçamento, para acessar a justiça, faz diferença para essas pessoas, né? Principalmente aquela que não está no limite entre fazer jus à justiça gratuita e não. E o que a gente tem que lembrar hoje é que a gente tem a Agenda 2030, que uma das ODS, a 16, ela fala de paz, justiça e instituições eficazes. Então, interligados esses conceitos. E a meta 16.3, o Brasil tem que cumprir, que é fortalecer o Estado de Direito e garantir o acesso à justiça a todos, em especial aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Antes, a gente tinha par e passo o acompanhamento das metas e das ODS, mas a comissão, acho que a primeira lei, o decreto deste governo, foi revogado. Então, a gente não tem muito informações oficiais de como isso vem sendo cumprido. E é muito importante. A partir do momento que você tem acesso à justiça, você tem instituições eficazes. Você sabe, Carolina, o problema é que a situação econômica da população de baixa renda, das famílias, elas acabam perdendo a noção dos seus direitos, né? Ela tem o direito de acesso à justiça. E isso esbarra num problema grave, porque quando o cidadão não se vê com direito ao acesso à justiça, isso prejudica o trabalho que vocês realizam em relação à Defensoria Pública. Um outro aspecto importante, que você estava mencionando no bloco anterior, é que não é só em relação à violência, né? Mas também, por exemplo, uma senhora essa semana, ela não teve acesso a uma operação no SUS. Então, ela teve que procurar a Defensoria Pública para que ela tivesse acesso à operação, porque ela estava procurando em diversos hospitais e ela não estava conseguindo. Isso é uma questão básica, né? Saúde. E outra coisa que eu queria repercutir da sua fala é que nós temos um programa Brasil ODS, todas as quintas-feiras aqui na Rádio Brasil Atual, que destaca os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. Você lembrou bem. Na próxima quinta-feira, a gente vai falar da ODS 14, Água Viva. Mas agora já restabelecemos o contato com o Franklin Valverde? Já chegou, Franklin? Ainda não. Eu estava vendo a figura dele aqui, eu pensei que ele já tinha voltado. Mas olha, os sistemas de polícia e justiça do Brasil estão entre os mais parciais do mundo, segundo a avaliação do ranking World Justice de 2021. Quando se avalia o quesito imparcialidade, o Brasil perde apenas para a Venezuela. Nós estamos na posição 139, entre 138 entre 139 do país. Nós somos o penúltimo lugar de países avaliados. Isso significa que a polícia e a justiça do Brasil sentenciam pessoas de acordo com seu status socioeconômico, gênero, etnia, religião,
nacionalidade e orientação sexual. Nós estamos nessa situação por quê, Aline? Olha, Frank, eu acho que assim, o sistema de justiça ele reflete, né, os operadores do direito, quem está ali reflete o que acontece na nossa sociedade. Hoje, né, quem tem acesso ao estudo, à possibilidade de se dedicar só a estudar, enfim, assumir posições de magistratura, de Ministério Público, de defensor público também, são pessoas que estão em camadas mais altas, né, da sociedade, porque são estudos que demandam tempo, e assim, dentro desses universos, a gente tem as minorias ali também, né, obviamente, mas assim, de forma, refletindo as minorias da nossa sociedade básica, né, então assim, acredito que enquanto a gente não conseguir permear esses espaços, né, de torná-los mais plurais, por assim dizer, de diversas formas, até com cotas, etc., nos concursos públicos, acho que é difícil a gente mudar esse desenho, né, que se coloca nesse momento, assim. Então, acho que é outro passo, assim, que temos que pensar em dar, né, e estamos dando e temos que caminhar nisso, é tornar esses espaços de decisão, desses atores importantes, mais plurais, né? Então, trazer mais a população, as minorias para esses locais que são representativos, assim, né? Carolina, vou repetir a informação. O nosso sistema de polícia e justiça no Brasil está em penúltimo lugar entre 139 países. É um número realmente assustador. É um número inaceitável, sob a ótica tanto do direito como do ponto de vista social, na medida que esse número reflete não só a desigualdade de renda, mas a desigualdade de oportunidades. Quando a gente fala direito ao desenvolvimento, significa assegurar igualdade de oportunidades. E cada vez mais a gente vai achincalhando as igualdades de oportunidades. Não adianta, por exemplo, uma política afirmativa, só pela política afirmativa, se você não fizer o substrato antes. Ela é muito importante, a política afirmativa, mas você tem que fazer o substrato de dar educação para todos, dar a oportunidade para fazer essa reversão, não para o ciclo vicioso, mas para um ciclo virtuoso de educação e saúde, como você falou, daquela mulher que não teve o direito à saúde, um serviço básico do SUS. A partir do momento que a gente tem que fazer o letramento, quando vocês falaram do acesso digital à justiça, primeiro precisa do letramento digital das pessoas, da educação, dos serviços básicos. E como a Amartya Sen fala, liberdade como desenvolvimento, mas no seguinte sentido: primeiro, eu dou aquele substrato dos direitos sociais básicos a todo mundo para que as pessoas possam exercer os seus direitos individuais, de cidadania, políticos, e a gente não está dando isso. Então, quando a gente judicializa direitos sociais, a gente verifica a falência dos serviços públicos. Eu quero fazer um convite a você que nos acompanha. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook, é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 e numeral setor. Repetindo, Observatório 3 e numeral setor. Carolina, eu dei os dados, desculpe, eu dei os dados, esses dados da polícia e da justiça e repercuti com você. Agora sim, nós voltamos com o Franklin, né?
Tudo bem? Sim, desculpa aí as conexões, né? Esse é o plano de fazer remotamente, né? Mas, enfim, já, graças a Deus estamos aqui Nós estamos conectados. falando do acesso à justiça no Brasil, a dificuldade do acesso à justiça e, às vezes, também o acesso à internet e a conexão entre as pessoas, às vezes, falha. Franklin, você É estava verdade, terminando de falar sobre a nossa enquete e, claro, eu ia exatamente. perguntar para as nossas convidadas. Eu tinha uma questão, claro, a internet, apesar de todos esses problemas que nós temos, como foi agora presencialmente, nós verificamos aqui com a questão da conexão, melhorou a questão e facilitou o acesso, né, e tornou até mais rápida a justiça. Agora, por outro lado, tem um aspecto da justiça que ela não anda com a mesma velocidade, que é o seu corpo, os seus servidores, né? Não seria necessário investir também em concurso para defensores, para magistrados, procuradores? O que vocês acham dessa situação? Vamos começar com a Carolina. Eu acho que esse investimento é muito importante, mas é um investimento também de aumento, não só nos quadros, mas de uma qualificação diferenciada que atenda aos anseios da população de vulnerabilidade. E a gente não fique só glamourizando a Defensoria, Ministério Público e Justiça e a magistratura como carreiras que têm diversos benefícios e, às vezes, seus servidores não a contendo, só querem trabalhar com causas empresariais, com causas de grande monta, esquecendo a nossa base. Então, são pessoas vocacionadas para atender a vulnerabilidade das pessoas de baixa renda, que é a grande população brasileira. Essa mudança que tem que ter desse contexto, não é só conhecimento jurídico. A Defensoria de São Paulo, ela já deu um passo nesse sentido de ter pessoas mais vocacionadas. As outras carreiras precisam se voltar. Quando vocês falaram da violência policial, poucos se atentam em relação a isso. Tratam o processo penal como um procedimento assim burocrático e não vê o que está por trás daquilo, daquela vulnerabilidade toda da população. Você sabe, Carolina, você levantou um aspecto importantíssimo, né? Que é a elitização da justiça brasileira. Por exemplo, durante a pandemia, 2.000 famílias foram despejadas de sua casa porque os provedores perderam o emprego, né? E não tinham como pagar o aluguel e foram despejadas. Esse processo de elitização dá uma insensibilidade a juízes, né? Num momento difícil como esse, você tirar as famílias e colocá-las na rua, né? É verdade. Um problema social grave, né? E até um dado, João, muitos dos juízes recebem um auxílio moradia de R$ 4.000 e ele está julgando, às vezes, casos de despejo de R$ 400 de aluguel por mês, né? Então, é um disparate, né? Eles recebendo, digamos, 10 vezes mais o aluguel que tem a pessoa que está sendo despejada, né? Ou seja, nós temos que ampliar, na pergunta do Frank, claro que a justiça precisa de mais servidores, sejam juízes e profissionais que cuidem da burocracia, mas também nós precisamos dos que estão aqui, tenham sensibilidade social para olhar para as desigualdades do país. Você concorda, Aline? Concordo totalmente, Joel. Acho que é isso que a gente precisa, essa empatia, né? Que é necessária de todos os operadores ali que estão, né? Seja desde o defensor, do promotor, ao magistrado ou magistrada que participam ali do caso. E, assim, especificamente sobre a morosidade do judiciário, eu acredito assim, precisamos, por exemplo, a Defensoria ainda precisa de mais defensores para se espraiar no Estado. Temos hoje, não estamos nem metade dos municípios do Estado de São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo. Mas hoje o Judiciário já alcança. Quer dizer que nós temos mais de 5.000 municípios no Estado de São Paulo e nós não temos nem metade de defensores públicos. Nem metade, a gente não está em todas as... A gente tem atualmente cerca de 700 defensores no Estado todo. Né? Então, assim, frente a inúmeros magistrados, inúmeros membros do MP,
E o TJ, por exemplo, já está em todos os municípios, né? Mas o que eu acho, particularmente aí essa minha visão, é que atualmente se precisa investir em tecnologia para que esses processos sejam movimentados mais rapidamente, não dependam tanto da força de trabalho de servidores, por exemplo, porque a movimentação é em grande monta por servidores, né, dessas estruturas. Então, nesses espaços, eu acho que precisa ser investido bastante em tecnologia para tornar mais rápido o processo, né? Porque, que nem o STF já tem um assistente que filtra recursos e, enfim, dá encaminhamentos conforme isso. Não digo que tenha que ser um instrumento de decisão, mas um instrumento de movimentação processual, que tem que ser mais tecnológico, por assim dizer, e depender menos da força humana de trabalho. Mas, como a gente estava colocando, a população pobre é um número muito grande, muito expressivo, né? Então, assim, para se conseguir acessar todas essas pessoas, a chegar nelas, em alguns locais ainda precisa fortalecer as carreiras de defensor, de até Ministério Público. No entanto, essa questão da morosidade do judiciário, acho que a gente vence usando de outras ferramentas hoje que temos aí disponíveis também. Antes de ouvir a Carolina, eu quero a sua opinião sobre esse movimento que houve do Ministério Público Federal para tirar algumas atribuições da Defensoria Pública. Pois é. Nesse momento a gente sofre, né? É um momento político que, enfim, sofremos diversos ataques, mas acredito que superamos isso de uma forma bem eficaz. O poder de requisição da Defensoria Pública é uma das principais ferramentas que nós nos utilizamos para resolução extrajudicial. Então, pensa, se a gente usa o poder de requisição para obter documentos, para verificar muitas vezes se é o caso de judicializar ou se é possível resolver administrativamente a demanda que determinada pessoa nos coloca. A gente usa muito nas ACPs, que a gente instrui, né, as ações civis públicas, a gente usa muito desse instrumento, e se a gente não tivesse esse poder de requisição, teríamos que judicializar para conseguir a informação. Pensa o quanto isso não ia ainda mais abarrotar o poder judiciário, que a gente acabou de falar aqui, né, que já está sobrecarregado de inúmeros processos. Então, é um momento difícil, mas assim, conseguimos fazer prevalecer. E é isso, a Defensoria ela é uma instituição muito nova. No estado de São Paulo, ela foi criada, efetivada em 2006. Então, ela, apesar de estar prevista desde 1988 na nossa Constituição, só em 2006 que ela foi ser efetivada aqui no nosso estado. Então, é isso, vamos caminhando. É um caminho longo, né? Mas é um momento difícil, né? Já que há um embate entre o Ministério Público, que tem uma outra visão a respeito do trabalho que vocês realizam. Carolina, uma campanha intitulada A Dignidade Não é Provisória foi criada pela organização Crioula para alertar a sociedade sobre a situação de superencarceramento decorrente do racismo institucional e estrutural, que mantém mulheres negras presas sem condenação por pequenos delitos, sem violência ou grave ameaça, e longe do seu núcleo familiar. Esse é um outro grave problema que existe, né, Carolina? É um grave problema que existe em relação ao encarceramento, não só de mulheres, mas também de homens e adolescentes, na Fundação Casa, de jovens pretos e pardos, por pequenos furtos. Vai para lá, vamos encarcerar, porque de algum jeito a gente tem que dar. E, na verdade, essas mulheres, elas deveriam estar nas suas casas, igualmente as garante aquele habeas corpus coletivo que falam que as mães de crianças devem cumprir as medidas cautelares fora do encarceramento em relação a isso. Então, vai contra a legislação, vai contra uma decisão do STF. E a gente tem que lembrar que essa decisão é um legado que, ainda que paradoxalmente, é uma ironia do destino, é um legado da Adriana Anselmo. Olha. Que conseguiu fazer isso que estava previsto na lei, e a lei não era efetiva, não tinha sua eficácia. E com ela se conseguiu
Aí a Defensoria Pública foi ao STF e conseguiu um habeas corpus coletivos em favor de todas as mulheres. E o encarceramento da população preta e parda por causa do racismo cultural é uma violação à dignidade humana, porque a dignidade humana ela não é temporária, ela é permanente, ela pertence a cada um de nós e a todos nós. Se eu violo a sua, eu violo a minha. É interessante, é uma denúncia e, na verdade, é uma violação contra os direitos humanos da pessoa, do cidadão. Por que a justiça mantém esse tipo de comportamento e se nega a olhar para a realidade brasileira, que demonstra claramente que existem desigualdades profundas, né, no país? É um problema, eu acho que é muito da formação do operador do direito, seja juiz, promotor, advogado, defensor. Nós todos vivemos uma sociedade com esse racismo estrutural. E quando eu falei anteriormente, tudo bem, você precisa de mais concurso, mais magistrados, mais Ministério Público, mas só isso não adianta, eu tenho que trazer gente com outra visão de mundo. Eu preciso não uma visão elitizada de grandes causas, eu preciso de uma visão que atenda majoritariamente a população brasileira, as demandas da população brasileira. Aí, por que que desviou trilhões de uma empresa, ou milhões da saúde, ou até da merenda ou de creche, está em liberdade provisória? Aquela mãe ou aquela mulher negra e parda que furtou um desodorante, uma manteiga, um pedaço de carne, fica encarcerada. Esse desbalizamento de fundamentos que eles devem ser vistos. Por quê? Então, assim, é uma formação das pessoas. E hoje, as faculdades, elas devem investir, como a gente tem algumas faculdades hoje de ponta, que estão indo só para a parte do direito econômico, empresarial, sem a formação humana. Então, quando a gente tem a formação humana do operador do direito, do estudante do direito, para mesmo que atuando em grandes empresas, olhar para isso, aí que a gente consegue o desenvolvimento e a evolução da sociedade. Assim, é um altruísmo, mas que a gente tem que trabalhar todo dia com isso. Então, uma das coisas que eu trabalho todo dia com isso com meus alunos, tanto de direitos humanos como de direito da criança e do adolescente, que é a formação da pessoa. Que mudanças devem ser feitas para evitar essa situação? Essa situação, do ponto de vista legislativo ou sociológico? Sociológico é a reação da sociedade civil, por exemplo. O que é necessário para nós mudarmos essas injustiças que acontecem em relação à população de baixa renda? Primeiro que a população, primeiro uma indignação da sociedade civil, a indignação dos movimentos sociais, a defensoria continuar com esses habeas corpus coletivos, tentando reverter essa situação para sensibilizar o judiciário e principalmente os tribunais superiores, que não pode ter dois pesos, duas medidas. É uma primeira coisa, mas o pano de fundo é a formação do estudante de direito, que vai ser o futuro operador do direito. Ou seja, eu preciso sensibilizar, eu não posso deixar as pessoas atuarem porque, porque tem pai disso, pode ser, é branco, tem poder, não vamos mexer. Outro, deixa lá, fica debaixo da pilha do processo. Hoje não é pilha de processo, é de arquivos digitais que a gente tem. Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar. A qualidade da atuação da defensoria trouxe muito isso. A qualidade que o escritório modelo traz para os processos, traz isso de reversão, embora a gente não faça criminal, né? Então, faz só assim. Agora, eu quero ver a Aline, mas antes, Franklin, eu quero uma observação sua do papel da imprensa a respeito da consolidação desses preconceitos que existem em relação à população de baixa renda, que não permite que ela tenha acesso à justiça. Qual é o papel da comunicação?
Olha, a comunicação acho que podia atuar de uma forma muito mais didática, né? Mostrando os direitos que essa população de baixa renda podia ter e os caminhos que ela pode utilizar, que já existem no Estado, né? Eu acho que a partir do momento que ela começasse a utilizar essas estruturas que já existem, que poderão não ser as ideais, né? Isso seria uma forma de pressão até para o Estado poder dar respostas para que essa população de baixa renda conseguissem atuar de uma forma ou usufruir desses benefícios que já existem. Então, acho que a imprensa hoje não faz esse papel de forma tão contundente como deveria fazer e ela poderia estar atuando, informando e, digamos, orientando a população de baixa renda como melhor utilizar esse aparato estatal. Aline, quer a sua opinião? Não, eu concordo muito com o que a Carolina colocou, com o Franklin também colocou. Acho que, assim, são mudanças que a gente precisa para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, né? Então, no curto prazo, acho que uma das coisas que é mais importante, que me é cara por ser defensora, mas também por enxergar a defensoria como um instrumento de atuação no todo, né? Por exemplo, não teria como advogados se articularem fora de ONGs, talvez, assim, para fazer o HC que a Carolina mencionou, né? Então, assim, a defensoria, ela tem todo o conhecimento, tem toda alguma capilaridade para conseguir identificar situações similares que possam ser levadas aos tribunais superiores e corrigir injustiças. Então, acho que nesse caminho a gente está a gente atua, a gente tem que crescer, tem que se expandir, mas acho que a defensoria é um dos melhores canais, assim, para que a gente possa desconstruir essa visão, enfim, né, através nos processos judiciais, de forma extrajudicial. Acho que a nossa atuação em educação em direitos, em palestras, em cursos, etc., que podemos promover dentro da carreira, fora da carreira, para a população em geral, né? E no longo prazo, eu acredito muito que isso que a Carolina falou é uma formação mais crítica, né, dos estudantes de direito. É uma formação voltada para a sociedade que a gente vive, para a realidade, com aquela noção de que vivemos numa sociedade brasileira muito desigual, que ainda que esteja lá previsto que todos são iguais perante a lei, temos muito a caminhar para que isso seja efetivamente alcançado na prática, né? E Quais foram as principais demandas da Defensoria Pública do Estado? Olha, durante a pandemia, no período mais ferrenho da pandemia, que tivemos questões de vagas de UTI, foi muita provocação em relação a isso, mas foram divórcios, aumentaram muito os números, né? E demandas de família, em regra, são a nossa grande demanda, assim, alimentos, guarda, visitas, divórcio, né? Mas foram números que cresceram, né, durante a pandemia de divórcio, principalmente, e obviamente a questão nas ações criminais, obviamente a gente sempre, nessas a gente atua integralmente em todos os locais que a gente tem defensoria, então tivemos muita atuação nas audiências de custódia para evitar que acontecesse prisões indevidas, né, sem necessidade alguma, porque desconstruir essa mentalidade junto ao Poder Judiciário de que precisa encarcerar como forma de garantir a instrução do processo é muito difícil, né? Então, esse nosso papel foi reforçado aí durante a pandemia. Mas quem não está nos ouvindo tem algum vizinho ou mesmo tem algum problema e sofre de uma situação econômica precária, como eu chegar na defensoria, né? Porque poucas pessoas conhecem, na verdade, o trabalho que vocês realizam. Então, como eu posso ter acesso? De que maneira eu devo fazer para chegar na defensoria e colocar meu problema? Seja daquela senhora que eu citei, da operação no SUS, seja do problema de despejo, enfim. Joel, assim, a forma mais acessível hoje que eu encaro é o 0800 da defensoria, que eu posso até falar aqui o número, se for autorizado, posso falar? Claro, é isso. Você está aqui exatamente para divulgar a defensoria e passar para os nossos ouvintes a importância do trabalho de vocês e de como eles podem ter acesso ao trabalho que vocês realizam. Exato. Então, hoje no estado todo a gente tem o agendamento via 0800, então é 0800 773 4340. Então, através do telefone 0800 773 4340.
Através desse número consegue ser agendado por estado todo, consegue fazer o seu agendamento. Quem tiver acesso à internet consegue fazer o acesso através do nosso site, tem o chatbot da Defensoria. E o endereço qual é? Então, nós temos Eletrônico. defensoria.sp.def.br. Tá aí. Quem precisar de alguma demanda pode entrar em contato direto com a Defensoria no endereço eletrônico. No endereço eletrônico, através do chatbot, é só agendar, defensoria.sp.def.br. Muito bem, isso é fundamental. Deixa eu só colocar, que a gente está falando isso de acesso à justiça, tem pessoas que não vão ter nem o telefone e nem a internet. Dá para ir no prédio da Defensoria Pública e lá você diretamente consegue fazer seu agendamento, tá? Mas aí os prédios da Defensoria Pública têm que entrar no site, ver o endereço certinho para cada local. Vamos citar o que você fica. Vamos lá, qual é o que você fica? Onde você fica? Atualmente eu estou na Boa Vista 150. Boa Vista 150, no Centro Velho de São Paulo. Fácil de decorar, né? Boa Vista 150, aí, ó. Isso, exato. Boa Vista 150, ali tem um grupo de defensores públicos que pode atender a demanda que você precisa. Muito bem, Carolina, isso é muito importante, né? Conversar com a população de baixa renda e mostrar que ela tem um canal, que pode não ser suficiente, né? Já que a própria Aline falou que tem 700 defensores públicos para 5 mil e poucos municípios em São Paulo, ou seja, é um número muito pequeno em relação à demanda. Então, quando nós temos um trabalho, vamos divulgá-lo, né? Vamos. E no caso de vocês, lá o Dom Paulo Evaristo Arnes? O Dom Paulo Evaristo Arnes, para marcar atendimento pelo e-mail esquimodelo@pucsp.br ou pelo WhatsApp 11 99 249 5356. Antes de passar para o Frank, que tem bastante informações ainda a respeito das matérias que tiveram repercussão no portal do Observatório, eu quero dizer que uma publicação do Poder 360 aponta que há 106 mil habitantes para cada defensor público no estado do Paraná. Por trás desses números, existem diversas pessoas em situação grave de vulnerabilidade social, que ficam sem poder acessar os direitos básicos. É o que nós falamos durante o programa aqui. Frank Valverde. Nós estamos a 5 minutos, Joel. Acho que é muita informação. Eu vou só destacar uma informação. Eu quero dar destaque no Observatório do Terceiro Setor, no nosso site, que tem uma matéria sobre cidadania, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que ela diz o seguinte, que 1 a cada 3 no Brasil não tem dinheiro para comprar comida no ano passado, em 2021. Né? Esses são os dados que foram auferidos de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas Social, que apontou que nos últimos meses, 12 meses no Brasil, 1 em cada 3 brasileiros não teve dinheiro suficiente para comer, né? Ou seja, o Brasil reinserido novamente, infelizmente, no mapa da fome. Acho que esse é um tema que, recuperando o início do nosso programa, será tema de debate na campanha eleitoral que se avizinha para a presidência da República no Brasil, Joel. Muito bem, estamos nos aproximando do encerramento do programa, e eu queria deixar uma pergunta para as duas convidadas, né? De como a Defensoria Pública pode contribuir, esse trabalho realizado pela Defensoria Pública, pela PUC de São Paulo, através do Núcleo Dom Paulo Evaristo Arnes, pode ajudar a população a respeito dos seus direitos e das suas demandas na sociedade, que até hoje não tiveram acesso à justiça. Começo com você, Aline. Obrigada, Joel. Eu agradeço o convite de vocês, ter esse espaço aqui para colocar, para trazer um pouco a visão da Defensoria. Acho que, como eu coloquei durante toda a nosso debate aqui, é preciso uma Defensoria Pública forte, e para a gente conseguir alcançar, acho que educação em direitos, né? Aquilo que a Carolina falou, é muito importante a gente conseguir fazer essa educação em direitos e disseminar direitos das pessoas, para que elas possam saber que elas
têm o direito de acessar o judiciário, o que elas podem buscar junto ao judiciário ou extrajudicialmente que seja. E também acho que essa visão de fortalecer a defensoria pública é dar instrumentos para a instituição poder fazer essa atuação mais ampla, né? Não voltada para casos individuais, mas principalmente olhando para injustiças que aconteçam num espectro mais amplo, que a gente tem o know-how, tem a abrangência necessária para fazer isso. Acho que é assim que a gente tem que seguir, através dos núcleos especializados, que tem uma bagagem gigante para ajudar nessa caminhada. Então, estamos aí tentando fazer a lição de casa, implementar esse acesso à justiça dos nossos locais e assim, de outro lado, precisamos de governantes compromissados com fazer esse acesso à justiça não ficar apenas na letra da lei e se efetivar na prática, né? Quem foi alvo de justiça pode procurar a Defensoria Pública do Estado na Rua Bela Vista, 150, no Centro Velho. Ou tem acesso à internet pelo endereço defensoria.sp.def.br ou 0800, quer que eu vou falar novamente, tá bom? 0800 773 4340. Obrigada, Joel. Obrigada, Franklin. Obrigado você pela entrevista. Carolina, eu quero uma síntese rápida sua a respeito do nosso programa. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado em relação ao acesso à justiça no Brasil, que é negado para a maioria da população de baixa renda? O acesso à justiça, ela passa muito pela informação e formação das pessoas, né? Então, o escritório modelo, com alguns grupos de estudos da pós-graduação do direito, desenvolveu cartilhas eletrônicas que hoje elas eram em papéis, agora elas são eletrônicas que pode passar por WhatsApp para ela ter noção dos seus direitos. E uma das coisas que todas as universidades e faculdades elas podem contribuir pelos seus núcleos extensionistas, às vezes não precisa ter o atendimento do acesso à justiça, assessoria jurídica gratuita, mas ter essa interação da formação da população, dar um pouco os alunos e professores o que a universidade dá para a gente. Então, trabalhar em rede, trabalhar junto com as instituições. A OAB tem fortalecido muito essa questão da OAB nas universidades, a OAB nas escolas, o convênio que os advogados têm com a defensoria para atender essa população e a formação dos profissionais. A formação dos professores, que é fundamental. Para quem tem acesso aos trabalhos realizados pelo Núcleo Dom Paulo Evaristo Arnes, deve acessar a página do Dom Paulo Evaristo Arnes pela www.pucsp.br e ali vai ter um link para o Dom Paulo Evaristo Arnes e que tem todas as cartilhas. Isso depois a gente pode até compartilhar com o observatório e vocês também divulgarem. Com certeza. Destaque final, Frank Valverde, numa frase. Perfeito, Joel. A justiça avançou muito, mas o Estado precisa avançar também para complementar a justiça. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Aline do Couto, defensora pública do Estado, formada em Direito pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. A Carolina Maiani, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da PUC São Paulo. Ela é também professora e com doutorado em Direitos Humanos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Vida na Água, ODS 14. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.